Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar da violência no futebol, mas também de meio ambiente, de teatro, da doença de Pompe. Nossos convidados que já estão aqui no estúdio são Antônio Carlos Pinto Vieira, que é advogado, e ele é fundador do Museu da Maré, e ele organizou um livro magnífico, Águas Cariocas, a Guanabara como Natureza. É lindo o livro, eu tenho muito prazer em tê-lo aqui. Obrigado, Vera. Eu que tenho o prazer de estar aqui hoje, nessa tarde tão bonita no Rio de Janeiro, para falar sobre uma coisa importante que é a nossa cidade e a Baía da Guanabara. Né? Maravilha, maravilha. Estamos também com Joana Dark, que é integrante do grupo EcoArte, que está promovendo o projeto Entrou Água no Cordel para crianças e jovens, é isso? Exatamente, crianças e jovens. Maravilha, Joana. E estamos com Cacá Murtê, que é atriz, diretora e que dirige o Tablado, tradicional escola de teatro aqui do Rio, e que está expandindo as suas atividades. Você vai para a Cidade das Artes. Sim. Você vai ficar no Jardim Botânico, pelo amor de Deus. Sim, eu só vou para a Cidade das Artes porque é pertinho do Tablado. Senão não ia, não. Estamos com João Lerena, que é médico geneticista, e ele vem nos falar sobre a rara doença de Pompe. Eu estou muito interessado em saber o que faz um médico se interessar por doenças tão raras. Vamos conversar. Tá bom. E estamos com o Maurício Murat, que é sociólogo e autor do livro A Violência do Futebol. E ele vem falar sobre os recentes episódios em São Januário. Só se fala nisso, né, Maurício? É verdade, infelizmente só se fala nisso. Futebol é uma cultura coletiva, uma identidade nacional tão importante e esses vândalos estão prejudicando essa cultura e essa identidade. A gente precisa entender melhor o que está acontecendo, tá? Nós estamos com o Bruno Barros, nosso produtor de web, que vai explicar como vocês devem participar do programa hoje, não é, Bruno? E aí, Vera, boa tarde. Sabe que dia é hoje? Não. Hoje é dia de rock, dia 13 de julho, dia mundial do rock. Que legal. E você que está em casa, você quer participar do Sem Censura, chegou a hora. A hashtag, você já sabe, Sem Censura, mas é sempre bom falar. Você pode mandar sua mensagem no Facebook, Twitter, Instagram, tá valendo tudo. Ela cai aqui e eu passo para eles. É bem fácil. Maravilha. Podemos começar então com você, Maurício, para a gente já falar começar pela Brabeira, né? Nós vimos o que aconteceu e eu queria perguntar para você, eu ainda não entendi que violência é essa. Ou seja, dá a sensação que torcedores do Vasco contra torcedores do Vasco destroem o estádio do Vasco. É porque não são torcedores. Na verdade, esse conflito de São Januário, sábado passado, agride a história do Vasco, que é uma instituição, uma marca, um símbolo da inclusão social, racial. É o primeiro time que teve uma mulher chefe de torcida, uma grande e efetiva torcida que continua, que existe até hoje, que foi a senhora Dulce Rosalina. Então, aqueles vândalos e arruaceiros que estavam ali, eles não são torcedores. De 8 anos para cá, mais ou menos, 2009 para cá, é um fenômeno da violência geral da vida brasileira que se abateu sobre o futebol, que é a infiltração organizada de gangues vinculadas ao crime organizado e ao tráfico de drogas e de armas, infiltrados nas torcidas organizadas. É mais do que apenas elementos nocivos, tem alguma coisa organizacional por trás. Exatamente. Eu costumo dizer o seguinte, a violência não é do futebol, é no futebol. Claro. E essa violência, ela tem um dado de irracionalidade, de estupidez, mas também tem um dado de racionalidade. Eu me lembro sempre uma frase do Einstein, do Albert Einstein, que ele dizia o seguinte, há duas coisas infinitas, o universo e a estupidez humana. E eu tenho dúvidas, dizia ele, em relação à primeira. Caramba. Quer dizer, então a estupidez humana é visível em muitos setores. Essas violências, elas têm um dado de irracionalidade e de estupidez, mas também tem um dado de racionalidade, de planejamento e de organização. Ou seja, elas estão servindo a interesses. A interesse, ganha-se dinheiro com isso, organiza as estruturas de poder. Por exemplo, a Polícia Civil de São Paulo, eu acompanhei pessoalmente, tinha um processo em que alcançou mais ou menos uma meia dúzia de torcedores que estavam ligados, cadastrados como torcedor, ao mesmo tempo a torcida do Corinthians, do Palmeiras e do São Paulo. Ora. Quer dizer, como é que você pode ser torcedor de 3 times rivais? Não eram torcedores. O processo, ao final, concluiu pelo óbvio. Eram traficantes de drogas e de armas, Vera,
que isso é mais comum na provado. Europa, mas tem ocorrido aqui agora, e que estavam ali para cometer os seus ilícitos. O fenômeno dos hooligans na Inglaterra e os fenômenos de violência nos estados, na Europa inteira, tem a ver, são parecidos, são casos semelhantes, porque como você citou a violência no Brasil, e que o caso da violência brasileira, ela tem outros fatores, é parecido com os hooligans? Tem ou não? algumas coisas parecidas e algumas coisas diferentes. Por exemplo, o que é parecido? É que o ambiente geral da violência em cada país influencia diretamente a violência setorial no futebol. Lá fora, há coisas que nós não temos aqui, mas que influenciam, tipo xenofobia, o horror ao estrangeiro, racismo, fundamentalismo religioso. Tudo isso influencia a violência das torcidas lá. Aqui é uma crise muito geral que se abate sobre o país, não é de hoje, mas hoje estamos vivendo, além da crise econômica, institucional, financeira, uma crise moral muito grande. E um dos elementos dessa crise é a precariedade, a ausência das autoridades. Ninguém respeita quase ninguém mais. Por exemplo, a ONU fez uma pesquisa em que de 127 países pesquisados, o ambiente da escola pública mais agressivo é o ambiente da escola brasileira. E sem nenhuma política pública governamental assumida como política pública para controlar e superar isso. Entendi. Agora, isso é um lado da questão. É a grande violência que está no dia a dia, na vida brasileira, em praticamente todos os setores, eu queria que a gente voltasse que para se analisar abate sobre o futebol. Maurício, porque olha só, a gente tem alguns fenômenos de massa que vão indo bem. Você junta, sei lá quantas milhões de pessoas durante o carnaval e se passa bem. Você junta no Réveillon de Copacabana, as coisas se passam bem. E nós não estamos falando de pouca coisa, estamos falando de coisas gigantescas. Então, a violência na sociedade, mais ou menos. A gente está assistindo uma outra coisa que me parece que é uma violência específica do futebol. Quer dizer, a gente pega torcedores quebrando o seu próprio estádio. Eu vou mais para a ideia da violência específica, setorizada, com interesses, do que a violência da sociedade brasileira. Estou querendo defender a sociedade brasileira, não, mas estou sim. É porque, na verdade, Vera, são as duas coisas, o geral e o setorial. E cada setor que você vai estudar, o fenômeno da violência, vai ver links aqui parecidos e outros diferentes. Por exemplo, no caso do futebol, uma coisa específica que tem é a grande cumplicidade dos clubes com esses setores vândalos das torcidas organizadas. Pois é, esse, por exemplo, está morrendo gente, né? O problema Somos é que está campeões morrendo. mundiais de morte de torcedores. Isso dá para identificar. Nós temos que ter... A gente sabe que se tem violência em estádio de futebol, você tem que ter câmeras cada entrada, cada pessoa que entra. Isso acontece em aeroporto, por que não pode ter? O que a gente está esperando para fazer? Olha, a lei determina que estádios com mais de 10 mil torcedores tenham câmeras monitorando. Isso, tem. E elas podem chegar até 360 câmeras. As imagens são claríssimas, tanto nesse episódio de São Januário, como nos outros 14 episódios que ocorreram até ontem. Em 13 rodadas, ainda não concluídas, porque conclui hoje, em 13 rodadas do Campeonato Brasileiro, 15 eventos de agressividade dentro de estádios ou nas suas proximidades. Mas foi um morto só, né, por enquanto? Não, Foi só esse menino, de teve sábado mais? para cá são 3 mortos. Um em São Januário, um no Recife e ontem um em São Paulo. Morto a facadas, depois do jogo Corinthians 2, Palmeiras 0, mais ou menos na proximidade do estádio. Agora, as imagens são claríssimas. A pergunta que fica é o seguinte: a punição também vai ser clara? Não tem sido. Nos últimos 3 anos, Vera, 2014, 15 e 16, somente 3% dos crimes ocorridos no universo futebol, formação de quadrilha, agressão, mutilação, depredação, racismo, que é crime, Com certeza. e homicídio, somente 3% foram punidos até as últimas consequências. É claro que essa impunidade não é só no futebol, ela ocorre em vários outros setores. Tudo bem, mas a gente isso pode é um se debruçar sobre o caso do futebol. Pode. Como é que deixam entrar 12 bombas caseiras? Quer dizer, a situação que a gente está vendo é que está aumentando a violência patrocinada, digamos assim. Exatamente. Na última década, a violência parecia ter saído dos estádios. Agora, nos últimos 15 dias,
os eventos voltaram a ocorrer dentro do estádio e nas imediações. Agora, é importante dizer o seguinte, esses vândalos, essas gangues infiltradas, são minorias nas torcidas organizadas. Com certeza. As torcidas, elas têm um trabalho social. Por exemplo, agora a torcida do Cruzeiro... Tem alguém que é Vasco aqui? Eu. Você é Vasco. Olha aí, várias pessoas aqui Tem. levantando o braço. Então... Geral é o Flamengo que faz sucesso. A torcida do Cruzeiro, por exemplo, junto com a diretoria do clube, eles têm um projeto de adoção de adolescentes, que é uma coisa rara. Porque quando se fala em adoção, se fala muito adoção de crianças. E os adolescentes são considerados por todos os pesquisadores como, digamos assim, os mais abandonados. Totalmente abandonados e problemáticos, porque Isso. você, quando adota um adolescente, caramba. E as pessoas não querem adotar criança. Então, isso foi uma iniciativa da torcida da diretoria e da torcida do Cruzeiro. Eu acompanhei no Rio Grande do Sul palestras de torcedores, de torcidas organizadas do Internacional, para valorizar a carteira de trabalho e o boletim escolar. Então, quer dizer, há muito trabalho positivo, por isso que seria preciso o estabelecimento de políticas públicas para se aproximar desse lado do bem das torcidas, porque são coletivos, culturais, coreográficos, alegóricos, bonitos, o 12º jogador, para isolar o vandalismo e a delinquência infiltrada. Agora, esse vandalismo, ele não é gratuito. Ele tem endereço certo. Ele tem, como eu dizia no início, Vera, um grau de racionalidade, de planejamento. A gente sempre que fala de Vasco, desculpe trazer o nome, mas é sempre Eurico Miranda que está em questão. Dessa vez também? Isso, as diretorias dos clubes, as presidências, têm muito compromisso com esse tipo de coisa. Porque, embora a maioria diga que não tem ligações nem parcerias com as torcidas organizadas, na prática tem. Claro que não são todos. Hoje existe um movimento dentro dos clubes no sentido de se afastar das organizadas, mas muitos diretores e presidentes, mais da ala tradicional, ainda mantêm isso e usam esses vândalos como cabos eleitorais das suas políticas internas, quase sempre autoritárias, e também como cabos eleitorais para as suas pretensões a políticas externas, quando eles são candidatos. Então, aí cria uma conivência e esses grupos ficam fortalecidos e, consequentemente, se sentem mais à vontade para esse tipo de agressão e de violência. Eu não sabia, mas parece que a Justiça Desportiva ela não pode se pronunciar sobre nada fora do estádio, ou seja, ela não pode se pronunciar sobre a morte desse torcedor. Sendo ele de torcida organizada ou não, parece que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva não pode nem levar isso em consideração. Ou seja, o que nós podemos esperar dessa reunião de segunda-feira agora? Olha, o Vasco vai ser punido, pode chegar até 25 partidas com perda de mando de campo. O que é mando de campo? Mando de campo é quando o time ele decide onde vai ser o jogo. Eles decidem, então, o jogo, por exemplo, de sábado, não era Flamengo e Vasco, era Vasco e Flamengo. O próximo jogo será Flamengo e Vasco, aí o Flamengo decide. Agora, como é que se faz na Europa? Na Europa se estabelece o jogo em pequena, média ou alta periculosidade. Quando é de média ou alta periculosidade, quem decide onde o jogo vai ser são as autoridades da justiça e da segurança pública. Porque se torna um problema de segurança pública, 20, 30, 50 mil pessoas reunidas e com o adversário e muitas vezes com a intolerância e confundindo adversário com inimigo, inimigo a ser abatido. E aqui no Brasil, ainda quem decide é o time mandante. A diretoria do time mandante e, muitas vezes, uma única pessoa dentro do time mandante. Isso, por exemplo, precisaríamos mudar. Agora, precisaríamos também mudar o seguinte, não adianta esses projetos de ficar enxugando gelo, que são canetadas de cima para baixo, como torcida única em São Paulo. Ontem o jogo, um clássico histórico do futebol brasileiro, entre Corinthians e Palmeiras, deu 2-0 Corinthians, foi torcida única. O conflito do Vasco, embora não fosse torcida única, que aqui no Rio não tem, foi a arruaça de uma torcida. De uma única torcida. Os dois eventos do Rio Grande do Sul, só a torcida do Inter. Então, a questão não é torcida única. Torcida única ou acabar torcida é assinar embaixo a falência da autoridade pública, da segurança pública. O que tem que fazer é separar o joio, a erva daninha, do trigo.
punir E parar com essa severa. impunidade. Vamos Sim. descobrir quem é que está fazendo essas coisas, porque não é tão difícil Eu assim. volto a dizer que as imagens estão aí. Temos Exatamente. lei, o Estatuto do Torcedor, o Código de Defesa do Consumidor e a própria Constituição da República. São os 3 instrumentos jurídicos. O que falta é aplicar a lei Isso. severamente e até as últimas consequências, mas preservando a cultura, o patrimônio simbólico e de identidade que o futebol representa. Porque senão vai acabar com o futebol, né? Sim. Vamos lá conversar com a Cacá. Cacá, eu estava lendo... Obrigado, Maurício. Obrigado. Volte para nos contar das vitórias do Vasco. Sim, que são muitas historicamente. Cacá, eu estava lendo um pouco a história da sua vida. Aí, Nossa. porque você é toda secreta, né, cheia de privacidade, Eu assim, uma pessoa gosto. discreta, né? Aí consegui alguns detalhes. Aí tem uma história que você conta que você era muito pequenininha e aí tinha Noviça Rebelde e você te impuseram, você vai ser a menorzinha, A Greta, que é uma gracinha, né? Aquela pequenininha que canta toda fofa. Aí conta essa história que ela é muito linda. Não, Aí você pois é, foi eu no era palco. bem pequenininha, fazia a irmã mais nova, né, do capitão. E aí a noviça rebelde vai embora, briga com o capitão. E aí eu tinha que falar uma frase, Vera. Você sozinha no palco? Sozinha no palco. Quantos uma anos? frase, eu devia ter uns 7, 6. Muito pequenininha, mas com perfeita noção de palco. Mas eu ainda sou assim, tímida. Teatro me salvou, mas eu ainda sou muito tímida. Aí. Aí eu tava lá no palco, sozinha, e tinha que falar assim, não sei por que me sinto tão só. Só isso. O que eu falei? Depois de horas. A coxia toda assim. E você- ouvia mil pessoas cochichando. E eu, cada vez mais nervosa, eu olhei para a plateia e falei assim, eu não sei por que me sinto tão mal. Foi aplaudida em cena aberta. Aí todos aplaudiram e eu saí arrasada. Realmente me sentindo mal. Você sabe que você conta, outra coisa que eu descobri, que você morou na casa do seu avô, na casa do Aníbal Machado? Sim, família Porque eu morava mineira. do lado, eu conheço a casa. Ah, eu o morava ali na 487, mesma rua. Visconde de Pirajá. Do lado do Calypso, lembra Do que tinha uma Calypso, sorveteria? Exato. Do E- Mercado São Nicolau. Do Mercado São Nicolau em frente, tudo aquilo. Exato, você morava lá perto. Morava ali. Sim, morávamos todos juntos. Era meu avô, intelectual, né, Aníbal Machado, a Clara, Maria Clara Machado, minha mãe, meu pai, alguns primos que chegavam de Minas, eu, meu irmão. E era uma minha casa avó. grande, animada, que você sentia que tinha uma porta aberta que as pessoas entravam e Eu saíam. acho, Vera, que Tinha o tablado muito- era- começou lá, porque lá não tinha, na época, não tinha assim, centros culturais como tem agora. Então, meu avô foi uma pessoa que juntou a rapaziada toda que queria criar, que estava escrevendo livro, que estava fazendo música na época. E todos iam lá para conversar, para fazer as domingadas. Você se chama Maria Clara porque a sua mãe adorava a irmã? Clara era solteira, eu morava na casa dela, né, junto com meu pai e minha mãe, e meu pai resolveu fazer uma homenagem à Clara, me deu o nome de Maria Clara Machado Morter. Assim. Pode ter sido momentos difíceis de carregar. Você sempre foi Cacá Mortei e tudo bem. Aí me botaram o nome de Cacá, eu deixei pra lá, né? Cacá. E é bonitinho, porque Cacá Mortei realmente é totalmente independente de Maria Clara, mas você continua sendo Maria Clara. Sim, mas quando eu vou pra França, eles falam Cacá? Clara? Cacá é cocô, né? Ah, pois é. Ah, mas não se preocupe, Verrat também é porco. Não se preocupe. Não me preocupo. Mas assim, o tablado tem 66 anos. E a Coco Chanel, quando vem aqui, ela também passa mal, né? Ela vira Coco, Cocô. Chanel. Cocô. Aí. Ai, A obrigada. vida é dura. Me salvou. E vende perfume pra caramba aí. Pois é, o tablado tem 66 anos e agora a gente está querendo ampliar, levar lá para a Cidade das Artes, levar o tablado, assim, algumas aulas do tablado, poucas aulas, são 4 aulas só, para crianças de 10 a 13, de 14 a 17, de 18 em diante, e para pessoas de 55 anos. O tablado continua, desculpe te perguntar, ele continua dividido por faixa etária? Continua. Eu acho que é importante isso, manter essa ideia da Clara, da gente fazer por faixa etária. Não importa se você já fez teatro, se você não fez teatro, não tem matéria. Na verdade, o tablado é uma escola incrível, que
puxa pela criatividade. Nesse momento do ensino, né, o ensino é uma coisa para a criança decorar, né, decorar. Eu penso no ensino para a criança, o adulto, o adolescente aprender a problematizar. Porque quando a gente problematiza uma questão, a gente encontra criações criativas. E essa decoreba que a gente vive, nesse ensino decoreba, fica todo mundo igual, e não existe mais criatividade. Então, o tablado, para mim, é essa escola que há gerações forma pessoas com criatividade, que aprendem a olhar uma situação, problematizar aquela situação e inventar uma solução. Que é isso que eu acho que a gente precisa, Maurício, de valores, de criatividade. A gente precisa superar essa crise, né, que todos nós estamos assim deprimidos. Eu ouvi o Maurício falando, eu fiquei tão deprimida. Com muita criatividade, com a volta aos valores mais naifes, valores da amizade, valores da lealdade, da verdade, da tolerância, da paciência. E eu acho que o teatro, como a aula de teatro, como uma ideia de um ensino coletivo, as pessoas aprendem a se respeitar, a trabalhar com o coletivo. Além do que faz bem para os tímidos, né? Como você e o Bruno. Sim, Bruno. Deixa eu ir para o intervalo, você também? Deixa eu ir para o intervalo, a gente volta continuando a falar do tablado mais um pouquinho. Vamos lá, o Sem Censura volta já já. Hoje o Sem Censura está falando da doença de Pompe e também de teatro, de meio ambiente, de violência no futebol. Vamos perguntar para o Bruno se ele tem algum comentário, pergunta, alguma coisa dos internautas. Olha aí, o Carlos Domingues do Maracanã, ele fala que liberou geral em matéria de violência e, segundo ele, falta Estado. A Marília Alves, ela fala que só a arte salva, viva o tablado. E o Bruno Inocêncio, para finalizar, vou fazer um comentário dele que eu achei ótimo. Ele fala, o futebol, assim como a vida, é uma síntese de um todo social. Esta violência que vemos é um reflexo de um caos que vivemos em nosso país. Isso aí foi Bruno Inocêncio, meu xará, valeu, pô. Mais ou menos, Bruno, vamos com calma. Então, vamos lá, Cacá. Você está indo para a Cidade das Artes manter a mesma estrutura do tablado de 4 turmas? Com 4 turmas só, exatamente. Quantas turmas vocês têm? No tablado tem mais um pouco. Nós estamos com acho que um número de 20 turmas. Ah, 20, caramba! Vocês têm por faixa etária, mas aí tem mais curso, tem mais coisa. Por faixa etária, E a gente está indo para a Cidade das Artes levando a nossa história, memórias. É uma ancestralidade. Todo mundo que passa pelo tablado pode perguntar. Porque Joana d'Arc foi de lá, né? Joana d'Arc foi. Bruno também passou por lá. Bruno também. Não deixa uma marca? Com certeza. O tablado deixa uma marca, porque é um lugar de amizade, é um lugar que você vai criar, que você vai encontrar amigos para o resto da vida. Não é à toa que está com 66 anos, ainda tem procura de jovens. Né? E cada geração que passa por lá é uma família que se forma horizontal, né? Que viram amigos para sempre. E assim, não tem só pessoas que procuram teatro. Tem gente que hoje em dia é promotor público, mas que fez aula no teatro, no tablado, e fala assim, nunca esqueci as aulas e eu uso muito as aulas que você deu hoje em dia como promotor público. Quer dizer, é um lugar muito criativo, muito acolhedor acolhedor, criativo, né? Eu acho que... Fala, e se não me engano, as escolas públicas antigas, elas tinham as classes de teatro. Hoje, algumas escolas ainda, principalmente as escolas estrangeiras, elas têm curso de teatro. Eu digo isso, meu filho estudou na escola francesa e ele, desde o maternal até a última sessão, eles saindo para fazer o vestibular, eles têm classe não só de teatro, como de declamação. Eles decoram poesias e declamam poesias como
uma matéria na escola. Mas a Joana d'Arc, ela interfere, ela vai nas escolas, ela tem um trabalho com escolas municipais, não tem? Isso, até aproveitando que a Cacá estava falando, que realmente eu fiz tablado, eu tinha 11 a 13 anos, e realmente a criatividade é o que faz a criança não só decorar na escola a matéria, mas aproveitar, problematizar. Os projetos que o Grupo Ecoarte faz é de arte e educação, juntando até o que vocês dois estão falando. A ideia nossa é exatamente abordar um tema de uma forma lúdica, leve, e que o aluno saia do projeto com aquele tema na cabeça, tanto entendido como problematizado, questionando por que disso, eu não concordo, eu sou a favor. E aí o grupo vai tanto nas escolas, como no caso do projeto Entrou Água no Cordel, nós estamos fazendo no Parque das Ruínas. E oferecemos transporte para os alunos, um grupo com 40 alunos, entre 10 e 15 anos, de escolas públicas e de instituições de apoio à criança e ao adolescente. Está vendo? Então, vocês estão fazendo... E Exatamente. fazendo teatro, né? Aproveitando, exatamente o que a Cacá falou, é difícil trabalhar com arte e se fechar só ali naquele texto, no espetáculo. A ideia é usar a arte para ensinar, para saber viver, para acabar com a timidez. Tá falando, tem tudo. utilidade Você em tudo. se Eu queria só colocar na mostrar um vida. pedacinho, que a gente tem um pedacinho do Pluft. Porque Pluft independente de qualquer coisa que aconteça no mundo, existem situações perfeitas e a primeira frase do Pluft É genial. é a frase mais genial do teatro. Vou ter que pôr teatro infantil, né? Porque Do teatro, do da teatro dramaturgia, brasileiro. eu Inacreditável. Mamãe, gente, existe, eu acho, entendeu? Eu acho assim, não tem coisa mais bonita. É o fantasma O falando. fantasma perguntar, né, mãe, gente, perguntar existe? para a mãe se gente existe. Quer dizer, uma muito inversão lindo. de E bem valores. atual, né? O momento que a gente vive. Em né? matéria de fantasma, tem toda a razão. É ter mais laranja, né? Gente, vamos ver esse pedacinho do Pluft. Mãe, Que é a Pluft? mamãe, gente existe? Claro, Pluft. Claro que a gente existe. Mãe, eu tenho tanto medo de gente. Bobagem, Pluft. Ontem passou lá embaixo, perto do mar, e eu vi. Viu o quê? Vi gente, mamãe. Só pode ser 3. E você teve medo? Oh, muito, mamãe. Você é bobo, Pluft. Gente é que tem medo de fantasma, e não fantasma que tem medo de gente. Mas eu tenho. Se seu pai fosse vivo, você apanharia uma surra com esse medo bobo. Qualquer dia desses vou te levar ao mundo para vê-los de perto. Ao mundo, mamãe. É, o mundo lá embaixo, na cidade. Ah, não. Eu não acredito em gente. Pronto. Vai sim, acabará com essas bobagens. São histórias demais que o tio Gerúndio conta pra você. Vamos brincar, está bem? Finge que eu sou gente. Chega de tanta desordem, meu filho. Você acaba acordando o tio Gerúndio. Eu sabia que você também tinha medo de gente. Peguei mamãe com medo de gente. Peguei mamãe com medo de gente. Muito bom. Uma delícia. É recente, então. Foi a última que você fez? 2013, foi a última. Você gosta de dirigir, não gosta? Adoro. Adoro dirigir porque eu fico de trás. Eu não gosto muito de aparecer. Eu tenho vergonha. É tímida, né, Maurício? tímida, Ela é tímida. O que não impediu de descobrir um contraparente aqui hoje. vê, Foi né? isso, O Joana? mundo é pequeno, né? Então, qual é a relação que você tem com a Cacá? A minha sobrinha, ela é casada com um filho, com Olha, Pedro. Com Pedro Pedro Kozlovski. Kozlovski. Olha que Fantástico, delícia. né? Então, você vai poder me explicar aqui em público por que você se interessou por uma doença rara, Eu já que poderia nós passar. estamos com a família presente? É questão circunstancial. Quer dizer, dentro dos currículos médicos, obviamente, eu me formei, como muitos se formam, para ser um clínico geral, né? E hoje, que seriam as clínicas de família, né? É essencial que formamos clínicos gerais, continuarmos, Com certeza. sem dúvida nenhuma. E dentro desse percurso sempre aparece uma coisa ou outra que você tem que ler com um pouco mais de atenção e assim por diante. A questão de POMP, ela vem juntamente com outras doenças que são igualmente raras,
mas é pela razão de ter um tratamento disponível hoje. Então, é mais ou menos pelo histórico do câncer. Então, a gente vem historicamente do câncer como uma doença fatal, né? Para todos nós. E quantas pessoas hoje sobrevivem ao câncer, né? Então, nós estamos revertendo essa transição para pessoas que curam o seu câncer. Ou então vivem cronicamente com câncer. E estão muito bem de saúde, qualidade de vida ótima, assim por diante. Então, a motivação, se discutir essas doenças raras, é porque ao acaso, ou circunstancial, ou algumas pessoas pensaram na doença rara como um caminho, do ponto de vista de medicamentos, a produzir um medicamento especificamente para uma determinada doença. Então, por isso que se discute hoje essas doenças raras, e POMP é uma delas, porque você tem tratamento hoje. E é um tratamento... Então, explica para nós, porque a gente não... A doença de POMP é uma doença muito simples, para quem a gente que conhece um pouco de genética. Né? Você tem um defeito num gene, linearmente deve produzir uma proteína, essa pessoa não produz essa proteína, então, como consequência, você não degrada, e, na verdade, o que nós estamos falando é de glicogênio, é açúcar. O armazenamento da glicose se faz em glicogênio. Então, como você não quebra esse açúcar, ele começa a se armazenar por todo o organismo. E, com isso, não tem compartimento que consiga, por muito tempo, manter uma homeostasia. Isso... Homeostasia já me complicou. Homeostasia é o estado normal de uma célula, né? Fisiologicamente falando. E ela vai indo até um determinado momento e, predominantemente, a estrutura muscular que é comprometida. Entendeu? Então, é uma doença estritamente muscular. Ela é devastadora no bebê. Então, antes do tratamento, 100% dos bebês morriam. Então, quando eles começaram a fazer o formato... Quando ela foi diagnosticada, quando ela foi diagnosticada, ela é conhecida há muitos anos. Pois é, ela existe há muitos anos. Muitos anos. Como você enquadrou ela, deu todos os sintomas e chamou ela de POMP? Ela foi descrita pela primeira vez por um médico holandês chamado POMP. Em 1800, E 1700? durante, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Já século XX. Então, século XX. Mas a descoberta do medicamento, do ponto de vista comercial, só foi em 2005. Quer dizer, as crianças estão morrendo mesmo, poucas, mas... E aí o que se observou que é devastador na criança, mas a mesma doença, o mesmo mecanismo que leva a doença pode comprometer o adulto também. Agora, me diga uma coisa, como uma doença, um defeito genético, ele vai só Você veja curioso, né? Sei lá, os 40 anos, por exemplo? Pode. Até mais tarde, 60 anos. Quer dizer que eu ainda posso ter doença de POMP? Não. Você não tem doença de POMP. Não, só para saber. Porque se você pode, nada... É mais ou menos um pouco... é difícil fazer uma analogia, né? Mas se você tentar ver o diabético, você tem o diabético da infância, aquele grave, tem que tomar insulina, etc. É muito parecido. E o diabético do adulto, que ele vai se saturando até um momento que não aguenta mais, que aí você tem a manifestação, aí tem que fazer dieta, tem que ter os antidiabéticos orais e assim por diante. Então, a grande discussão em si, ela é uma lição para nós médicos, porque a gente aprende a fazer uma outra medicina. É uma medicina de muito mais complexidade e a gente não pode esquecer que a gente tem que lidar com a maioria. Então, a gente tem que discutir toda essa discussão de doenças raras, elas têm que estar vinculadas ao Sistema Único de Saúde. A gente não pode fugir disso. Não pode. Existe um agravo maior com relação a esses medicamentos que são extremamente caros. Então, são 2 níveis de discussão. Na verdade, são 3 níveis de discussão. Um de centros de referência como o nosso, aqui no Rio de Janeiro, que é lá no Instituto Fernandes Figueira. O outro pilar é a família, é aquela família que tem a criança, e o outro é o Estado, né? Que ele é estruturante nesse processo. Quem começou todo esse movimento da judicialização da medicina, então, se eu tenho um filho doente e eu não tenho acesso a esse medicamento, eu vou fazer o quê? Se a lei me permite isso, eu vou por via judicial, é ótimo. Mas hoje chegou uma magnitude os problemas que o custo operacional é gigantesco. Então, o Estado decidiu, então, intervir e criar uma espinha dorsal. E aí, é nisso que nós estamos hoje
no processo muito exitoso. Ele é lento, mas já começa a se habilitar os centros de referência para o atendimento integral a indivíduos com doenças raras. Tá. Nem toda doença rara é genético, mas 80% das doenças raras têm uma base genética. E se você fala de uma doença genética, você está falando de uma família, porque isso pode recorrer. Claro. Você está entendendo? Então, é um momento contraditório, paradoxal, é um momento muito dinâmico, não só pelo Ministério da Saúde colocar suas regras, as suas leis, Pra não ficar... os centros de referência habilitados, e as famílias estão se organizando. Então, todo o avanço que nós tivemos hoje e que promoveu essa discussão, não só no centro de referência, como no Estado, é a família, as famílias organizadas, nas suas sociedades, nas suas associações. No Instituto Fernandes Figueiredo, o senhor teria quantos doentes com essa... Essa doença de Pompe, hoje, nos levantamentos nacional, tem hoje no Brasil, 180 só indivíduos diagnosticados. É pouquíssimo isso. Pouquíssimo. Se você considerar que no Rio de Janeiro, 1 a cada 1.000 nascimentos tem anemia falciforme, então, se nascem 3 milhões de brasileiros, então você faz as contas, quantos anêmicos falcêmicos temos. E a anemia falciforme só entrou no teste de triagem neonatal por pressão da comunidade negra, aqui no Rio de Janeiro. Senão não teria entrado. Claro. Porque, óbvio, custa dinheiro, precisa ter uma sistematização de investigação. que não existe. É óbvio, né? E hoje não existe mais isso. Hoje as famílias estão organizadas e elas estão pressionando o poder público dentro dos seus direitos. E eu sou a favor tudo disso. muda, porque, na verdade, se você tem um grupo agindo, deixa de ser um indivíduo exigindo o Estado. Então, isso está em todos os níveis, municipal, estadual e muito em nível federal. E a nossa discussão, eu não tenho o menor problema de discutir com a indústria farmacêutica, discutir com as associações, discutir com os profissionais. Nós vamos ter que chegar num lugar comum, cada um respeitando as suas fronteiras. Então, eu quero as famílias dentro do hospital. Claro. É lá que elas têm que estar. E elas têm que discutir junto com a gente. Então, hoje, os colegiados, eles têm o cliente lá dentro. Ele tem o usuário, dando o seu ponto de vista. E isso é muito importante, porque você não só ouve quem precisa, e muitas vezes uma simples observação de quem usa o sistema, ele muda completamente a tua forma de ver. Então, nós estamos lidando com doenças que são raras, mas quem lida com um evento raro não é tão raro assim. Claro, né? claro. Então, a gente está lidando com doenças de Pompe hoje, uma média, em torno de 1 para cada 40 mil nascimentos. Tá. Então, nós estaríamos esperando mais ou menos 100 indivíduos com doença de Pompe ao ano ser diagnosticado. Então, tem uma questão de subdiagnóstico também. Então, voltando à questão das universidades, dos programas médicos, hoje os currículos estão também voltados para as doenças raras. Por quê? Tem uma razão, não só uma questão de privilegiar a doença rara, não é isso. É porque hoje as doenças preveníveis estão sendo prevenidas, apesar de estarmos retornando praticamente ao Oswaldo Cruz, né? Por conta de toda a questão de dengue, chikungunya, tudo isso. A gente volta à guerra das vacinas. Mas é uma questão que ele encontrou à época e a mesma resistência, exatamente, de lidar com a pobreza. Então, nós temos que saber lidar com os problemas socioeconômicos, que é a pobreza. E além de ser um país tropical. Nesse sentido, sim. Sim, então. Deu uma recuada nos últimos 10 anos, mas não 80, e se não olharmos, vai ficar pior, porque já vem tuberculose, tem sífilis, então nem se fale. Vamos voltar à doença de Pompe. Pompe. De Pompe, de qualquer maneira. Então... nós estamos conseguindo intervir um pouco no mais. que pode ser intervido e no que pode ser controlado, e aí começam a ficar essas condições que dão um impacto à saúde, que é muito caro ao Sistema Único de Saúde, as comorbidades, você tem que ter um olhar diferenciado. É mais ou menos uma pessoa com câncer hoje. Tá. Né? Deixa eu ir para o intervalo, porque aí na volta a gente conversa sobre isso. Tá, vamos fazer mais um intervalo, o Sem Censura volta já já, mas já é o último bloco, hein? Voltamos com o Sem Censura de hoje, que está falando de violência nos estádios de futebol, de teatro, de música, de meio ambiente e da doença de Pompe. Eu vou pedir, João, para a gente conversar sobre o tratamento depois no Facebook, para poder conversar um pouquinho com o Antônio Carlos, que ele trouxe um livro, gente, é genial o livro, está aqui. Quem é? Deixa eu ver o nome dele de novo, para não errar.
Armando Magalhães Corrêa. Bom, é um carioca, um super carioca que andou meio esquecido, né? Mas que produziu coisas incríveis sobre essa cidade. Foi o cara que pensou o conceito do sertão carioca. Ele viajou por dentro do Rio de Janeiro como se o Rio de Janeiro fosse uma grande floresta e descobrindo o que essa cidade tinha de escondido e revelando isso para nós através de artigos que foram publicados no jornal Correio da Manhã na década de 1930. E ele escreveu o primeiro livro chamado Terra Carioca, que falava das fontes, chafarizes, então ele contava a história da cidade a partir da sua água, mas a partir também de como a cidade foi se organizando em torno dos chafarizes. Esse se tornou um livro. O segundo foi o Sertão Carioca. Sertão Carioca é um clássico que fala da região de Jacarepaguá, da região de Barra da Tijuca hoje, Vargem Grande, Guaratiba. E, assim, é um relato muito interessante, porque ele vai pesquisando, ele trabalhava no Museu Nacional também, era um autodidata, e desenhava em bico de pena tudo que ele registrava, as paisagens que ele via. E esse livro também, esses artigos acabaram se tornando também um livro, que é o Sertão Carioca. E, por fim, ele fez vários artigos sobre a Baía de Guanabara, as ilhas, de uma forma especial. Ele visitou, por 3 anos, saía no barquinho na praia de Mariangu, que hoje seria ali próximo à praia de Ramos, e saía num barco, visitando todo o litoral, visitando as ilhas, descrevendo a Bahia, descrevendo o bioma, falando com as pessoas que viviam nessas ilhas. E desses 36 artigos, ele não conseguiu terminar, transformar isso num volume. Eu, fazendo uma pesquisa, porque eu sou lá da Maré, e sempre fui muito ligado a essa questão da memória, conversando com os pescadores, com os moradores antigos, eu descobri uma outra dimensão de Baía de Guanabara. Você é museólogo, não é? Não, eu sou formado... Você é advogado. Sou formado em Direito, né? Hoje eu trabalho na Prefeitura do Rio, mas o meu trabalho também, minha militância é nessa área de museus e de memória. Porque você fez no... eu fiz mestrado em Memória Social na Unirio. Isso, na Unirio. Eu trabalho lá com o Museu da Maré, sou um dos fundadores do museu. Isso. E a partir desse trabalho de memória, então, a gente foi tendo contato com essa obra do Magalhães. Foi quase que por acaso. Tivemos ali um primeiro contato com o Gastão Cruz, que dizia no livro dele, o Magalhães escreveu artigos muito interessantes sobre a Bahia que mereciam ser coligidos num volume. Isso ficou um pouco assim, será que ele escreveu sobre a maré? Será que ele descreveu aquela região? E aí nós fomos para a Biblioteca Nacional, começamos a pesquisar lá na hemeroteca, naqueles... a hemeroteca é o máximo. E começamos a procurar, começamos na década no ano de 1930, né, porque a referência era essa. E, com muita insistência, em 1936 nós descobrimos o primeiro artigo, que se chamava A Guanabara como Natureza, Águas Cariocas. E depois vimos que saía num suplemento todo final de semana, eram artigos maravilhosos, descrevendo, contando a história de cada ilha, descrevendo o bioma, descrevendo as pessoas que viviam ali, a forma de exploração dessas ilhas. E como ele era um artista plástico, porque ele é um escultor, tem uma escultura dele linda, que é a onça dando bote, Isso. é essa que está no Palácio Tiradentes? O Palácio Tiradentes, ele participou daquelas esculturas que ficam na fachada. Na fachada? Aquelas grandes. Quer dizer, é um escultor premiado, né? Premiado, E aí ele desenha, bico de pena, tudo isso. Nossa. Ele desenha Paquetá inteiro, Que ele desenha os maravilha, caiçaras. hein? Gente, Memória é de boa. enlouquecer esse livro. Olha, é um presentaço que você deu para o Rio de Janeiro, porque isso é a biblioteca dos 450 anos, né? Exatamente. Eu acho que não é um trabalho só de memória, de recuperar, talvez, artigos que estavam ali um pouco esquecidos, mas que são um documento muito importante para a gente repensar um pouco a nossa cidade, repensar também como nós temos nos relacionado com a Bahia, que eu acho que ele tem essa coisa do meio ambiente desde sempre, ele se preocupa. Ele foi um dos precursores dessa ideia do meio ambiente, ele denunciava, já naquela época, o desmatamento, a destruição das ilhas, a substituição de ilhas tropicais por tambores de combustíveis. Gente, essas águas cariocas, ele tem noção da importância da água nessa cidade, né? Tem uns aspectos que eu acho que são muito interessantes, assim, por exemplo,
na região da Penha, nas praias e nas ilhas ali, se praticava o naturismo. É mesmo? E aí ele dizia assim, nessa época, quando ele passou, ele disse assim, Caramba, aí, gente, há todo mundo pessoas capaz. praticando nudismo na Penha. Depois ele vai a algumas ilhas onde hoje é o aeroporto internacional, as ilhas Cambebes, que não existem mais, elas foram anexadas ali onde é o aeroporto, e ali se criavam porcos. Mas se criavam porcos com algas, que era uma forma eles alimentavam os porcos com as algas. Com as algas. E camarões. Camarão lixo, que chamava, né? E aí ele dizia assim, essa é uma forma que eu não sei se eles sabem, mas é uma forma que os franceses usam para tornar a carne mais saborosa. Se chama pré-salé, né? Olha! Isso na Baía de Guanabara, na década de 30. E aí ele vai falar também dos caiçaras, da pesca. Ele vai denunciar os currais que muitas vezes destruíam, assoreavam a Bahia. Então ele foi um precursor dessa ideia também do meio ambiente, foi um defensor dos códigos, né, de caça e pesca, os códigos florestais. Ele foi um militante na questão da preservação. Eu tenho que te agradecer essa descoberta. Eu realmente E, me além sinto disso- ignorante pra caramba de nunca ter ouvido falar no nome desse cara. E, além disso, ele era carnavalesco. Ele produzia carros alegóricos para o Clube dos Fenianos, que era uma grande sociedade do Rio de É o Janeiro. Né, máximo. no Olha só, carnaval. deixa eu passar para a Joana Dark, porque senão a gente vai... Claro. Depois no Facebook a gente conversa mais Tá um bom. pouco. Kay, para o Pau, vamos fazer o seguinte. Eu vou para aí, porque assim eu fico de frente, e você fica para aí. Vamos lá, Joana Dark, explica para mim qual é esse projeto que está no Parque das Ruínas. Isso. O Entrou Água no Cordel é um projeto de arte e educação que o Grupo Ecoarte está realizando no Tem centro... 10 anos esse grupo de vocês, O grupo não tem 12 anos. Uau! E já atendemos mais de 20 mil crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos. Isso porque vocês vão nas escolas, vocês têm um trabalho com a Academia Brasileira de Letras, Exatamente. não tem? Nós temos uma parceria há 12 anos com a academia, fazendo um trabalho de teatro e educação. E agora temos um segundo projeto, né, de histórias imortais, apresentando nosso repertório. Né? Mas o Entrou Água no Cordel é um projeto que nós estamos realizando no Parque das Ruínas, todas as quartas-feiras. Nós estreamos dia 17 de maio e o projeto vai até dia 29 de novembro. Quarta-feira de manhã. Isso, de 10 às 12. Tá. O projeto ele tem duas fases. Né? A primeira parte, vamos dizer assim, é o espetáculo teatral em formato de cordel, que se chama Entrou Água no Cordel e que é aberto ao público, todos que estão no parque, que estão passando por ali, e os alunos que agendaram para participar. Claro. Um profissional de educação interessado entra em contato com o Grupo Ecoarte através do e-mail agenda.cordel@grupoecoarte.com.br e agenda a apresentação de 40 alunos. 40 alunos vão participar. Eles assistem um espetáculo que fala sobre conscientização ambiental, fala sobre água, fala dengue, chikungunya, zika, fala sobre a coleta seletiva, sobre consumo consciente. Essa é a primeira parte. A segunda parte são as oficinas de teatro e música, onde os alunos trabalham o tema de uma forma lúdica, interessante, e depois eles são divididos em grupos, onde eles vão criar as cenas deles, as músicas e os textos, sobre tudo que eles ouviram, aprenderam e o que eles estão discutindo, problematizando ali para a gente. Quer dizer, o tablado gerando frutos Exatamente. educativos incríveis, né, Cacá? Você se reconhece totalmente nisso. Totalmente. Me reconheço e acho que a Cidade das Artes está aí para a gente poder Aí, vocês podiam ir transbordar para lá pra Barra. também. Aí. Trabalhar a criatividade. E o bom é que a gente valoriza a autoestima dos alunos. Sim. Esse projeto ele é mais para aluno da rede pública de ensino. Então, Que está os alu- precisando muito. Muito. Então, assim, é interessante que você vê, eles vão para o projeto sem saber o que eles vão fazer. É. Inicialmente vai ser um passeio no Parque das Ruínas, um lugar maravilhoso. Chegando lá, eles assistem um espetáculo que já tem uma levada bem divertida, com música chiclete, como a gente estava falando aqui, que pega rápido, eles já pegam a mensagem rápida. E depois eles fazem a oficina, quando eles se apresentam para os colegas, nossa, você vê a confiança, vê o prazer de estar se apresentando para o amigo, com um texto que ele criou ali na hora, em 2 horas de projeto, o aluno consegue escrever um texto, fazer uma música, uma Muito legal. cena.
É maravilhoso. Joana, me diz uma coisa, vocês são quantos a trabalhar com esses? Bom, o São grupo Equarte, só vocês 3? Somos 6 e o Bulo Fialho Você que não trabalha... apresentou isso, Bruno Isso, Fialho? desculpa, gente. O Bulo Fialho é um músico que trabalha com o grupo Equarte há anos já. E o grupo Equarte é formado por Diego Fonseca, Olá, Joana Diego. Dark, Max Neves, que compôs as músicas do projeto. Ah, parabéns, Max Neves. Morena Buzar, que fez o texto Olha do aí. Cordel. Priscila Fialho e Lola Zeituni, todos são arte-educadores, atores. E tem mais outras formações. Tem músico, arte-terapeuta, tem artes visuais. Todo mundo ali tem mais de uma formação para a gente trabalhar melhor a arte-educação. Muito legal, muito legal. Aí você vai cantar pra gente aquela música Chiclete Sim. que fala... Da água. Se desse tempo, bem que você podia cantar 2, mas enfim... Eu acho que dá rapidinho. Eu acho que vai dar, sim. Então, Vamos começa sim. cantando, Tá que é bom, muito tá bom. ótimo. Claro. Para você cantar as 2, já terei me despedido dos nossos queridos convidados. A gente vai se encontrar já. Tá? Antônio Carlos, João, Cacá e Maurício. Um beijo para vocês 3. Aos nossos telespectadores que estão em casa nos acompanhando. Vocês fiquem agora na TV Brasil com o Adalberto Piotto, que vai fazer o programa Cenário Econômico. A gente volta amanhã às 5. E, Bruno e eu, vamos lá para o Facebook? Vamos pro Facebook. Você que Tô manda, esperando hein? as mensagens aqui. Não, mas é tudo seu. Até amanhã às 5 horas. Por favor, Joana Dark. A dengue é uma doença infecciosa aguda e febril, capaz de derrubar qualquer pessoa no Brasil. O mosquito da dengue se cria em água parada. Por que vocês não fazem nada? Não adianta achar que você está salvo só porque sua casa está limpa e arrumada. Não adianta achar porque o seu vizinho precisa saber, a sua rua precisa saber, o bairro todo precisa saber. Não se deixa água parada, que não se deixa água parada, que não se deixa água parada, que não se deixa água parada. E a próxima? Eu tenho um primo que ia lá de Belfor Roxo, desde cedo muito moço, era lá que ele vivia. Mas era dura a vida nesse lugar, aquilo virava mar quando muito se chovia. Foi quando ele viu na televisão que o culpado disso tudo era o tal lixo no chão. E então ele chamou alguns coleguinhas, uma ideia ele tinha e seria a solução. Cata papel, cata latinha, plástico também vale, vale sim. Só não vale galinha. Galinha? Não entendi. Tudo isso gera dinheiro pra ajudar na família. Fica esperto e se liga. Essa é a cooperativa. Fica esperto e se liga. Essa é a cooperativa. Maravilhoso. Tem dancinha Senta aqui e tudo. agora, Joana. Que a gente... Muito bom, muito bom. Agora já estamos direto no Facebook. Manda Bruno Barros. Olha aí, tem gente falando que gostou de saber que hoje é o dia do rock. O Gelson Roberto, ele disse que é o dia dele, então que ele fala que ele é do Gelson, rock. ok. Olha só, a Doris diz que a conscientização para todos, que o Brasil precisa de trabalhos como o de vocês. Aí tem um pedido de uma telespectadora, a Solange, ela diz que hoje é dia de conscientização do TDAH e vai ter um evento em Copacabana
dia 16, às 10 horas, no posto 3. E ela pede para ajudar na divulgação, a gente está aqui, né? Ok, falando. maravilha. TDAH Opa, nos interessa. Pois é. Aí agora tem uma pergunta do Marcelo Lopes, ele pergunta que tipo de punição poderia ser dada para os vândalos nos estádios? Punição criminal. Há punições esportivas, mas as punições esportivas são até necessárias, mas não são suficientes. Tem que punir criminalmente, porque o Código Penal estabelece isso, prevê isso, e, no entanto, a punição não tem, e quando tem, não vai até as últimas consequências, como eu falei. Punição criminal por formação de banda ou quadrilha, rixa qualificada, intolerância, estímulo à violência, racismo, mutilação e morte. Tudo isso está tipificado e tudo isso pode e deve ser punido criminalmente. Maurício, posso fazer uma pergunta? Sim. Você que sabe mais a respeito desse acontecimento de sábado. Esse rapaz morreu com tiro da polícia ou não dá para saber ainda? Ainda não se sabe, mas tudo indica que sim. Que é mais complicado ainda, porque a polícia teve uma atitude relativamente equilibrada durante esse episódio, não Exatamente, teve, e a polícia teve 2 grandes pontos positivos. Primeiro, não permitiu que os torcedores que estavam tentando pular o alambrado chegassem ao campo, porque aí seria um massacre, hein? Seria um massacre. E 2, protegeu a torcida do Flamengo, que estava em 5%, eram 1.200 mais ou menos, contra 18 mil do Vasco. Então eles fizeram um U em volta da torcida do Flamengo e a torcida do Flamengo saiu de lá quase 3 horas depois. Depois que estava tudo limpo. Você estava lá? Estava lá. Fizeram uma varredura até a Avenida Brasil. Agora, uma coisa importantíssima a ser dito. Cerca de 30% do efetivo da Polícia Militar destinado ao jogo não chegou a São Januário. Sabe por quê? Olha uma ligação entre o setorial e o geral da crise e da desmoralização. Porque não havia combustível para as viaturas. Então, o pelotão que estava destinado à proteção ficou sem 30% de seus efetivos. Isso é um caso gravíssimo e coloca a população ao sabor desses vândalos, que são caras violentíssimos. Não, são profissionais. São profissionais. A polícia já gente estourou. fria, quer dizer, não é gente que está discutindo com o Vasco e o Flamengo. Claro. A gente está ali para brigar e para matar. A torcida, o espetáculo de futebol é uma coisa linda. A parte de arte, porque tudo isso que vocês falaram da arte, que a arte estimula, inclusão, criação, os esportes também. Então são artes e esporte, 2 vertentes fundamentais da criatividade humana. E esses caras vão para lá monitorados. Como é que a polícia pega o cara de protetor labial? O Rio de Janeiro é uma cidade quente normalmente, a polícia sempre pega eles indo para o campo com protetor labial, que inclusive dificulta gritos de torcida, com soco inglês, com estoques. Como é que entra, né? Como é que entra? Então, a fiscalização é muito precária, muito precária. E agora estão querendo criar todo um sistema de biometria. Esse sistema de biometria é uma coisa cara. A gente não dá certo nem no banco. É uma droga. Claro. E sabe, no banco é uma porcaria. Imagina se eles vão fazer. E sabe como é que se faz na Itália com isso? Esse negócio, o torcedor que é pego em flagrante delito, ele vai para o GCRIM, que é o Juizado Especial Criminal, ali é rito sumário. Aí o juiz estabelece o seguinte, digamos, 9 meses sem vir ao estádio no dia dos seus jogos, dos jogos do seu time, e tem que se apresentar na delegacia policial. Na Europa é assim. Aí o cara vai para a delegacia policial, cumpre aquela pena. Se ele não for, ninguém vigia se ele vai ou não. O Estado não fica paternalisticamente atrás do delinquente, não. Se ele não for, aí é dupla pena, porque é um novo crime que ele cometeu, porque ele está desobedecendo uma ordem judicial. E aí a pena é maior, já não é mais trabalho socioeducativo. São países ricos, tem uma força policial mais bem formada. Não, mas veja bem, aqui, que não é um país que tem grandes recursos, nós estamos querendo implantar um sistema de biometria que é caríssimo. Claro. Era só uma coisa de cidadania. Falar assim, o cara tem que cumprir, tem que ir lá na delegacia. O Ed, que participa aqui quase que todo dia, é fixo do Sem Censura, ele pergunta se nos estados tem uma dúvida, quem se responsabiliza pela segurança, se é a PM ou a segurança privada do próprio estado, ou a PM só dá o apoio, ou é responsável também? Isso foi uma polêmica que surgiu, porque o presidente do Vasco disse que a culpa era da PM, a PM devolveu dizendo que a culpa era do Vasco. Na verdade, a culpa foi dos dois, porque o que acontece? O evento é privado, então o que diz a lei? A lei diz assim, quando o evento é privado, a segurança tem que ser privada, dentro do recinto.
E a segurança fora do recinto é pública. No caso da Constituição brasileira, é da PM. No Brasil, está se passando por um processo. Há estádios que a segurança é exclusivamente pública. Então, a responsabilidade de tudo, desde a revista até a prisão, tudo é da PM. Há estádios que a segurança já está implantada como privada. Aí, dentro do estádio é privado e fora é público. E há estádios como no Rio de Janeiro, inclusive São Januário é assim, que tem um sistema híbrido, que é privado e público. Então, ali é o seguinte, quem tem que fazer a revista é a segurança privada e a segurança pública, porque a segurança pública é que tem detector de metais, que tem cães farejadores. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Tá. Inclusive as bombas de fabricação caseira, que foram noticiadas como bombas pequenas, que podem ser guardadas dentro de sunga ou de peças íntimas. Vocês lembram? Isso passou? Claro. Não é verdade. Não é verdade, são Não grandes. é verdade. Elas não são grandes, mas não são tão pequenas a esse ponto. Claro. Elas passaram E pela tem revista. as bombas artesanais, Vera, porque eles pegam ou pedrinhas, ou bola de gude, pólvora, papel laminado, dão uma laçada e jogam aquilo e explode. Eu não sei não, mas eu aprendi que isso era terrorismo. Mas isso são práticas terroristas. Tem uma pergunta, não sei se é pegadinha, mas vou fazer. Do Alex, ele pergunta, já que o Dr. Juan tem parentesco indireto com a Cacá, teria ele parentesco com a cantora Natasha Llerena, hein? Minha outra sobrinha. Gente, mas ele é muito bem conectado. As duas são primas e irmãs. Eu sabe, foi o Llerena que esses sobrenomes que marcam... E essa genética, né? Essa genética. São todos artistas. Olha aí. Vamos falar um pouquinho daquele tratamento que o senhor falou. Quanto custa esse tratamento para a gente estar... Hoje, o tratamento para uma criança é R$500 mil. Por ano? Por ano. E tem que tomar o resto da vida. Que coisa. Ai, não tem ninguém que tenha esse dinheiro. Não tem. E as ações na justiça que o senhor falou? Quando há Pois uma ação, aí o isso- Estado é obrigado? Mas o Estado Estado é está sem obrigado a dinheiro. pagar. O Estado não está pagando. Ele é obrigado a pagar. E o mais complexo é que ele entra nas 3 esferas. Ele entra com processo no município, no estado e federal. Aquele que sair primeiro, ele consegue o medicamento. Então, hoje existem vários indivíduos, ou melhor, todos que recebem medicamento, não só para essa, como para outras do mesmo grupo de doença, tudo por via judicial. Você não pode ir lá. Primeiro, porque não faz parte do SUS. Demora para sair, porque, na verdade, o senhor disse que a letalidade é muito alta e é muito rápida, tem algumas, eles chamam de programas compassivos, que as indústrias são obrigadas, em determinadas doenças, eles cedem o medicamento até conseguir a liberação por via judicial. Então, e por que isso acontece? Porque você tem o que é chamado uma lista de medicamentos excepcionais que faz parte do SUS. Para entrar esse medicamento na lista do SUS, há necessidade que você tenha o que são chamados de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas com alto impacto de evidência. Então, aí você está lidando com uma doença rara, não tem tanto, o N não é tão grande assim, o impacto de evidência também não tem tantos trabalhos nesse sentido. Mas hoje, dentro dessa questão estruturante, nós estamos começando a trabalhar os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticos, que são consensos clínicos que te orientam. Olha, mediante essa situação, nessa situação, você tem que seguir esta conduta, tem esse medicamento que é melhor que esse, ou se tem um medicamento, está indicado assim por diante. Tem um controle melhor. É um começo de uma questão de sistematizar custos, né? E, invariavelmente, a medicina é cara. Ela é cara por si só. Hoje, você ser um indivíduo saudável, a melhor meta é prevenção, não tem dúvida nenhuma. Mas a medicina é muito cara. E nós estamos falando de em torno de mais ou menos 30%, no máximo 30% que tem o seu seguro de saúde. Essas crianças sofrem? Ou quem sofre mais é a família? Olha só, vocês devem ter ouvido falar dessa família inglesa, né? Essa família inglesa que querem desligar o aparelho é exatamente igual. Nós temos crianças com doenças de Pompe que estão na mesma circunstância, tomando medicamento. E o que é qualidade de vida para uma família? Né? Que tem seu filho vivo. Como é que eu vou discutir isso
é uma questão extremamente difícil do ponto de vista bioético, do ponto de vista técnico-médico, do ponto de vista da família. Não é uma discussão fácil, não é uma discussão fácil. E, do meu ponto de vista, nós vamos recorrer à família. A família que é a razão de ser da criança, e ela que vai ter que decidir cedo ou tarde. E é difícil para aguentar esse peso, né? É demais. E tem várias outras situações. Então, essa questão das doenças genéticas, de uma maneira geral, ela é na ordem do dia. Então, nós vamos falar mais sobre elas, nós vamos nos organizar melhor para atender melhor. Claro. E vamos puxando todos os estudantes nisso. Olha aqui, é uma outra medicina, nós estamos conseguindo tratar muitas coisas que nós nunca imaginávamos que poderíamos tratar. A gente poderia estar se dedicando muito mais a isso do que, por exemplo, as zicas e as chikungunhas e as dengues. Mas isso é uma outra abordagem, porque é um problema de saúde pública. Exatamente. E é um problema emergencial, é uma epidemia que ocorreu e com consequências gravíssimas. A Zika, então, perdemos uma oportunidade de poder discutir uma série de questões ligadas à grávida, à gestação, à interrupção de gravidez, o desejo da família. É um problema muito sério. E isso as doenças genéticas traz consigo, né? Porque se é uma doença que tem recorrência... Você pode verificar isso antes do nascimento? Você pode. E no mundo inteiro, isso dá o direito à família, não é o Estado decidir. Exatamente. No mundo inteiro se dá o direito à família. E aqui a gente está... É o direito da mulher, não é do Estado decidir isso. Se vai querer esse filho ou não. É óbvio. Porque o sofrimento já é tão absurdo de você ter essa decisão que ninguém pode... Não é o Estado. É você que tem que ter. Claro. E achar que a mulher que vai fazer uma interrupção de gravidez faz isso de uma forma... Sem sofrimento. Leviana, de maneira nenhuma. Então, a gente tem que respeitar essas discussões e tirar um pouco a questão que sai do escopo em si. É uma discussão que tem que ser muito objetiva e de direito da família. Ao fazer isso, nós resolvemos todos esses problemas médicos. É tão pequeno esse problema médico perante... E nós estamos discutindo um problema muito mais sério, que é a mortalidade de mulheres que vão interromper a gravidez. Exatamente. Então, essa discussão, a discussão é um problema de saúde pública de mães que morrem. Eles morrem por abortos clandestinos. Exatamente. Essa é a verdade. Uma quantidade cada vez maior, não é? Mais de meio milhão de abortos que se estima no Brasil, se faz por ano. Ficando cada vez mais puritano. Em nome de quê, né? Em nome de quê? É complicado. E é exatamente o contrário. Por que uma decisão sua me aflige tanto? Não é isso? Nada. É um direito seu. De sofrer em paz, né? Que fique, enfim, a discussão é muito mais densa nesse processo, entendeu? Temos mais algum pergunta? A Júlia Oliva quer saber de fofoquinha. Ela pede para a Cacá contar histórias dos corredores do tablado. Tem bons e ótimos momentos vividos lá. O que ela lembra? Fala aí. Uma fofoquinha. Ela não faz um gênero. Não vejo o Cacá fazendo isso. Mas, enfim, deve ter alguma historinha ainda. Uma fofoca, tá. Bem antiga, fofoca. É, claro. Com a Maria Clara Machado. Isso. A Clara era muito safada. Era uma moleca. Então, ela escreveu um livro que é 100 jogos dramáticos. E aí chegaram no tablado, uma desavisada, e falou assim, Maria Clara Machado? Ela, sim, pois não. Eu vim comprar o seu livro, 50 jogos dramáticos. A Clara falou, então, peraí. Pegou o livro, rasgou e entregou para ela. Isso não é fofoca. Mas é muito bom. Mas é uma boa história. É uma boa anedota. Olha aí, Júlia. Vamos lá, deixa eu perguntar para o Antônio Castro. Você já lançou esse livro? Já, a gente lançou em maio, né, lá no Museu da Maré. Quando foi que ele saiu? Saiu agora. Saiu agora? Saiu agora mesmo. Você tem que falar no microfone. Não, saiu agora, né, com... Um pouco de atraso. Um pouco de atraso, porque realmente a gente teve uma série de dificuldades em relação aos originais também, né, o material tinha muito problema para transcrição, mas conseguimos fazer, deu muito trabalho, mas conseguimos e efetivamente, assim, foi lançado agora em maio, lançamos lá na Maré, porque fizemos um evento com os pescadores, e foi muito bacana porque eles contavam as histórias de vida deles, né, que de certa maneira estão dentro também do relato do Magalhães. Mal ou bem, o Magalhães ele fala um pouco da região da Maré. Fala bem. Foi justamente isso que foi
um grande impacto para a gente, porque quando, lá pela terceira ou quarta edição, vimos um desenho que é um desenho do local onde hoje é Maré. Ele coloca assim, Ponta do Tibau. E aí ele começa a descrever toda aquela região que hoje é ocupada pelas favelas, pelos conjuntos, e ele começa a descrever toda a região, explica por que tem o nome de Fundão. Por que tem o nome de Fundão? Porque era um canal muito profundo, próximo ao litoral, mas era muito profundo, tinha cerca de entre 11 e 20 metros de profundidade. Você, é o canal do você Cunha chegou ali? a revisitar esses lugares? Eu revisitei Hoje? alguns desses lugares, eu transito hoje, né? É. Alguns são impossíveis, porque, por exemplo, a cidade universitária eram 8 ilhas. Essas ilhas foram aterradas, né? Então, o que restou foi a Ilha do Bom Jesus, que é uma ilha histórica da cidade, tem uma igreja secular, tem várias histórias de tesouro de jesuíta ali escondido. Então, aquilo ali traz toda uma memória que os pescadores que moram hoje na Maré, algumas famílias, a gente identificou parentes de hoje, moradores, que foram encontrados, que estão no livro. Caramba! A família Espírito Santo, por exemplo, Olha. que é uma família grande de pescadores, que quando foi feita a desapropriação para a cidade universitária, eles foram morar na Maré. E em 1930, o Magalhães entrevistou pessoas dessas famílias. Muito né? bacana. Então, assim, tem coisas muito interessantes, mas eu acho que o mais importante desse livro é que ele não é um livro de saudosismo, é um livro que aponta para o futuro. Porque nós temos uma Baía de Guanabara hoje, que é uma grande questão para a cidade, né? Uma baía lindíssima, apesar de alguém não ter gostado, o Levi Strauss. Não foi. Não é bem. Eu vou depois eu te contar a história. Ele gostou, a história, sim. Não é nada. Mas ele adora o Rio de Janeiro. É uma baía lindíssima. Ele tem loucura por. E como a gente maltrata essa baía, como a gente, ao longo desses 80 anos, a gente foi degradando e como não tivemos soluções, né? Eu tenho um trecho do livro que o Magalhães tinha um filho, o René. Eles vão para a Ilha do Governador, eles chegam no final ali da Ilha do Governador, da praia da Freguesia, que é uma praia que ainda hoje existe na Ilha do Governador, e chega umas pedras e ele diz assim, o René, atraído pelas águas límpidas, resolveu dar um mergulho na praia. Né? E hoje a gente vai até a Ilha do Governador e vê aquela água, né, totalmente poluída, né? Então, muito plástico, muito lixo. Então, eu acho que tudo isso serve para que a gente tenha uma reflexão profunda. Carlinhos, falta de cuidado? É o quê? A falta de cuidado da população? Eu acho que não é só a população, eu acho que foi todo um ciclo econômico, né? Porque foi principalmente no pós-guerra, eu acho que houve muito aquela ideia de industrialização, de expansão da cidade, muitos aterros aconteceram. A Bahia sempre foi, o Magalhães fala disso também, o lixo era jogado primeiro numa ilha, que hoje está agregada à cidade universitária, que era a Ilha da Sapucaia. Tem até um samba do Donga, que ele fala, a gravata eu achei na Sapucaia, que era justamente um depósito de lixo. Isso há muito tempo. Né? O esgoto da cidade, desde das pessoas escravizadas, carregavam aqueles tonéis para jogar na água do Flamengo. Jogavam nas praias. Depois, todo o sistema de esgoto da cidade também. Então, eu acho que é todo um processo que foi criando os rios da cidade, que eram rios incríveis, que abasteciam a cidade, se tornaram também altamente poluídos. Refinarias foram construídas em áreas aterradas da Bahia, como a refinaria de Manguinhos. Enfim, também o lixão de Gramacho. Então, a gente tem uma Bahia tem uma quantidade de erros históricos que não é só o governo que faz, mas nós, como população, fazemos. Exatamente. Acho que não justificam, né? Tá até hoje assim. Tem muita ignorância. Né? É muita ignorância. E também eu acho que os governos eles têm uma grande responsabilidade, porque não foram poucos os investimentos para a despoluição da Bahia. Eu acho que a gente tinha alguma perspectiva, esperança, né, na questão das Olimpíadas, que era uma questão crucial, maquiaram um pouco a situação, né? As pessoas até mergulhavam na Bahia, mas depois dizer, não, a água está limpa. Não, a água não está limpa, né? A gente maltrata muito essa Bahia. Eu acho que aí o Magalhães ele traz para a gente esse registro. Né? E é preciso que a gente faça uma grande reflexão. A Bahia ela tem uma capacidade de regeneração muito grande, né? Mas ela não pode continuar nesse processo.
E esse processo, nos últimos 80 anos, é um processo de extrema destruição daquilo que a gente tem de mais belo e de mais triste. Né? É engraçado, né? A gente falou de coisas terríveis no programa hoje, não foi? Mas, no entanto, foi uma boa reflexão que a gente fez, eu acho. Eu acho que a gente tem que enfrentar não, os quer dizer, problemas. Cacá, estou tirando você. Estou triste, tirando mas totalmente você. A saída E, na é verdade, cá educação entre e nós... arte. Não, tudo não. Não, foi ótimo tudo. Foi lindo. Foi muito bom. Gente, olha, estamos terminando o programa. O único programa que termina 2 vezes. Até amanhã, 5 horas da tarde. Muito obrigado, Joana Dark, Antônio Carlos, João Lerena, Cacá Murtê, Maurício Murad, não errei o nome de ninguém. Qual é? Abreu, não é Fialho? Fialho e Diego Fonseca. Obrigada, Até amanhã, gente. Obrigado.